Fala galera, então, finalmente assisti Os Novos Mutantes, o último filme dos X-Men feito pela Fox ainda. E cara, eu gosto muito dos filmes dos X-Men, muito, desde o primeiro X-Men lá do início dos anos 2000. E eu sou aquele cara que comprou todos os DVDs do X-Men e tudo mais, que assistiu todos os extras e tudo mais, de como foram feitos os filmes e tudo mais, de tanto que eu gostava, né, e na real eu gosto ainda, né, não gosto das últimas coisas, mas do quanto eu gosto dessa história dos X-Men, eu acho muito interessante tudo. E a minha expectativa para esse filme, cara, era a primeira coisa assim, que eles conseguissem acertar esse tom novo que estava sendo apresentado, tá? Porque eu adorei muito, desde o primeiro momento onde saiu o trailer, tá? O primeiro trailer, isso lá atrás, que mostrava esse terror psicológico acontecendo ali. Então minha expectativa para esse filme era muito grande de ver essa história dos X-Men colocada para esse grupo de adolescentes ali, dessa forma diferente de contar essa história de super-heróis, utilizando muito mais recursos de filmes, cara, de terror e indo para um terror psicológico, que são coisas muito interessantes para ver e coisas que não são tão exploradas para esse gênero, né, que se tornou filmes de super-heróis. E principalmente assim, depois dos últimos dois filmes do X-Men, tanto o Apocalipse quanto o Fênix Negra, era um filme para dar um respiro para toda essa história dos X-Men. E, pra mim, infelizmente, aconteceu uma coisa que já tinha acontecido com o Quarteto Fantástico, também dentro da Fox, que é uma maneira de não saber realizar mais esse tipo de filme. Assim. Pra mim, eles nunca acertaram com o Quarteto Fantástico, tá? Nem a primeira versão, muito menos a segunda. E aqui, querendo ou não, acontece uma coisa muito parecida. Por ser um grupo, tá muito centrado nesses cinco, a gente não ter elementos externos, o filme se passa todo basicamente nesse mesmo cenário, tá? Eu vou excluir todas as partes ou do prólogo ou dos flashbacks que nos levam fora desse manicômio onde eles estão colocados ali. E o filme se passa todo ali, então centra muito como se fosse esse grupo único dessas cinco pessoas, cinco adolescentes ali. E o que me bateu direto foi o quê? Eu comecei a gostar das apresentações de personagem, tá? Comecei a gostar. Só que nada disso ele é muito bem desenvolvido, tá? Ele é mostrado um pouco do background, um pouco do passado dos personagens, do que levou eles, teoricamente, a estar ali, a estar confinado, por que eles estão sendo estudados, isso tudo começa a ser mostrado, só que ele não é realmente desenvolvido até um ponto onde eu vá me importar, onde vai realmente ter consequências para esses personagens. E acho que isso que é o principal erro, porque o filme ele não abraça nada das escolhas que ele quer fazer, tá? Ele te apresenta algumas escolhas e ele não vai realmente nessas escolhas. Começando a falar do terror psicológico, tá? O filme lida com um tema que é muito legal, que é em relação aos seus próprios medos que viram pesadelos, que basicamente se materializam ali na frente, e esse que é o real perigo do que está acontecendo no filme. Ele em nenhum momento ele abraça isso, tá? Ele começa a flertar em momentos de relação de todos esses personagens em relação a isso, só que ele não abraça realmente no fundo desse terror psicológico. E a partir daí, cara, quando o filme ele quer fazer uma coisa e ele não vai, tá? Ele já perde totalmente o contexto e o porquê que ele está existindo esse filme, porque ele acaba não sendo nem uma coisa nem outra, porque ele fica pipocando nessas referências. Tá, e imagina assim, aquela confusão toda que teve no Esquadrão Suicida, né, do que era para ser o filme no primeiro trailer, do que estava sendo falado que ia ser o primeiro corte. Aí voltou a ser aquilo que a gente viu no cinema, daí começa a falar que o filme na real era outra coisa. Toda essa conversa aconteceu com os Novos Mutantes também, e principalmente por causa de todos os adiamentos que teve esse filme também. Muitos, os desse ano mais propriamente por causa da pandemia, mas os passados não, os passados era porque o filme tinha muito problema, era porque o filme não sei o que, é porque a Fox não tinha gostado, era porque o filme realmente não era bom e não sei o que. E pra mim esse filme foi mexido, tá? Ele não é uma versão original do que podia ser. E me lembra muito assim, o caso até passando Esquadrão Suicida, chegando já no Liga da Justiça. Se o filme não estava sendo considerado bom e foi mexido, acontece essa miscelânea de referências que ele acaba não sendo nada. Por isso que esse terror psicológico se perde de uma maneira muito rápida no filme. E tu continua tendo referências que eles vão voltar para isso e em nenhum momento ele realmente aprofunda isso. Então, toda a expectativa principal que eu tinha de ver esse filme de gênero de super-heróis
focado nessa parte de terror psicológico, ele não aconteceu. E aí, isso envolve, obviamente, todo o desenvolvimento desses personagens. Porque, cara, o elenco ele é muito bom. O elenco do filme ele é muito bom. Os personagens ali, eles são muito interessantes, eles são muito legais do que é levemente, rapidamente apresentado pra gente. Só que, assim como eles não aprofundam o terror psicológico, aqui também eles não aprofundam esse desenvolvimento de personagem, e eles não aprofundam a relação desses personagens no grupo. São coisas muito pontuais e coisas que não são realmente colocadas além, tá? E isso tudo fica claro em várias situações do filme ali. Várias situações do filme. Agora, pra mim, isso também é uma coisa mexida em todas as questões da Fox não gostou, do não sei o que mexe no corte, daí é de não sei o que, que faz esse filme realmente ser uma miscelânea de referências, coisas que acabam não sendo nada. O filme tem uma leve referência a todo, né, o mundo dos X-Men. Não é algo que realmente, assim, satisfaz, tá? Ele procura, e é que tá, isso é mais um problema, ele procura não envolver muito ou tudo que está construído, né, do que teria de cânone dos X-Men, mas ao mesmo tempo ele fala brevemente, mas fala. Então decide, entendeu? Ou faz uma coisa ou faz outra coisa, porque ficar nesse meio termo, ele fica também, outra coisa fica meio perdido, porque tu não sabe que tipo de coisa tu quer fazer, tu quer sair desse mundo, né, tu quer literalmente criar um caminho paralelo ao todo o caminho que está acontecendo para contar essa história paralela, ou não, ou tu quer dizer que ok, isso aqui é uma via paralela, mas na real tá ligado. Então não é uma coisa nem outra, entendeu? Isso também é um pouco confuso. E isso acaba afetando até a própria interação entre o grupo, tá? Entre esses 5. Porque em nenhum momento também eles conseguem colocar essa relação acontecendo de uma maneira que vá ser homogênea, tá? E nessa parte, o que acontece? Eles são adolescentes, eles têm todos os dramas das questões adolescentes, e o filme ele quer falar muito sobre isso também, só que ele quer falar e ele não aprofunda nessa parte também, e envolve tudo isso, desde os dramas que eles tinham, mas a relação que tem entre um personagem ser mais forte que o outro, e por que ele age daquele jeito mais snob, e por que tem aquelas princípios de relações de interesse amoroso, que em nenhum momento é aprofundado ou não, existe um desejo também não aprofundado ou não, a insegurança. Em nenhum momento o filme se realmente aprofunda em tratar essas relações também entre os personagens. Então, pra mim, a consequência de tudo isso é o quê? Cara, encerrou todo esse universo dos X-Men na Fox, acho que de uma maneira muito parecida com o que a gente tinha visto no Fênix Negra, tá? Eu até acho que eu gosto mais do Fênix Negra do que eu gostei dos Novos Mutantes, porque eu já estava preparado, porque eu já tinha visto as outras críticas e tudo mais, já estava preparado para o filme que eu ia ver. Ou seja, eu já fui com uma expectativa bem baixa, cara, para aproveitar ainda mais, não ter esse momento de, cara, vou cobrar o filme para me entregar tais coisas, como eu já recebi no passado, desse universo dos X-Men que eu gostava tanto. E cheguei lá e, cara, são coisas que realmente não consegue satisfazer. E ele dá um breve momento ali que até utiliza algumas cenas que parecem saídas do Logan, mesmo da questão dos experimentos, com as crianças, que aquilo ali, cara, é uma coisa muito legal, que poderia ter sido muito bem explorada, porque, querendo ou não, envolve o que é o personagem da Alicia Braga em relação à corporação, em relação do que ela tá fazendo com eles, e, cara, isso é 10 segundos no filme. É 10 segundos no filme e nunca mais, ou seja, em nenhum momento o filme vai numa escolha e vai numa linha coerente dessas escolhas do que ele está fazendo e se aprofunda, desenvolve e vai, e ele não vai. Então é toda essa bagunça que me lembra muito o Esquadrão Suicida, que me lembra muito Liga da Justiça, produções que tiveram problemas e problemas e problemas, e o resultado final é isso que a gente vê, e o resultado final ele não é nada satisfatório. Então é isso, galera. Já assistiu o filme? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, se gostou, se não gostou, vamos discutir sobre. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e TIC04, viva o sonho aqui.